aí, pessoal, bem-vindos a mais um mergulho no nosso balaio de protocolo. Hoje a gente vai desvendar um tema. Cari, mesmo que você não seja um expert em computação, com certeza já esbarrou as famosas filas. E aí, pronta para encarar essa fila com a gente? Preparadíssima, mas já vou avisando, hein? Se essa fila for igual aquela da padaria no domingo de manhã, estamos perdidos. Essa fila virtual anda bem mais rápido. E falando na fila da padaria, Ah, sim. sem saber, já deu um exemplo perfeito de como as filas funcionam no mundo da computação. Lembra do primeiro a chegar, primeiro a ser servido? E sim, sim. Quem chega primeiro na padaria, pega o pãozinho quentinho primeiro. Exatamente, é o famoso FIFO. First in, first out. E adivinha, esse conceito é a base de como as filas organizam dados nos computadores. Imagine, por exemplo, a fila da impressora. Você manda um documento para imprimir, mas tem outros na frente. Certo? Tipo, quando a gente imprimia os trabalhos da faculdade Sim. e ficava torcendo para ninguém mandar um documento enorme antes do nosso... Isso mesmo. E o que acontece? O computador coloca seu documento na fila, e ele só vai ser impresso quando chegar a vez dele. É como se fosse uma fila organizada de tarefas para o computador realizar. Caramba, faz todo sentido. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas realmente, a fila da impressora é um exemplo perfeito. E esse é só um exemplo básico. As filas estão em todo lugar na computação, gerenciando a memória do seu celular, organizando a ordem em que os programas rodam no seu computador, até mesmo controlando o tráfego de dados na internet. Elas são as verdadeiras heroínas invisíveis que garantem que tudo funcione direitinho. Uau. As filas são mais importantes do que eu imaginava. Mas me explica uma coisa, como essas filas são criadas dentro do computador? É tipo, quem desenha uma fila virtual lá dentro? Ótima pergunta. Na verdade, existem duas maneiras principais de criar essas filas. A estática e a dinâmica. Imagina a fila estática como uma caixa com um número limitado de espaços. Uma vez que a caixa está cheia, não cabe mais nada. Já a fila dinâmica é mais flexível, como um elástico que pode esticar para acomodar mais elementos. Interessante. Mas e se a fila estática encher? Tipo, se Mas aqueles você já solteros com os fez- dados que chegam depois, eles são barrados na entrada. Em muitos casos, sim. Uma fila estática lotada pode causar problemas sérios. Imagina a bilheteria de um show com ingressos esgotados. Quem chega depois da lotação fica de fora, né? No computador. Essa situação pode gerar erros, travamentos, até mesmo uma perda de dados. Nossa, que situação. Lembrei daquela vez que o sistema do banco caiu e ninguém conseguia acessar a conta. Será que foi por causa de uma fila lotada? É bem possível. Imagina milhões de pessoas tentando acessar o banco ao mesmo tempo. Se a fila responsável por gerenciar essas requisições for estática e não estiver preparada para lidar com essa demanda, o sistema pode simplesmente travar. Caramba! Agora entendi a importância da fila dinâmica. Ela se ajusta à demanda e evita esses problemas. Exatamente. A fila dinâmica é como um super-herói que chega para salvar o dia. Ela pode crescer para acomodar mais dados, evitando que o sistema fique sobrecarregado. Mas então, por que não usar a fila dinâmica para tudo? Se ela é tão flexível e evita problemas, parece a solução ideal. É aí que as coisas ficam interessantes. Usar a fila dinâmica tem um custo. Ah. Principalmente em relação ao uso da memória do computador. É como se você tivesse uma casa enorme, mas só usasse alguns cômodos. Desperdício. Entendi. Então, escolher o tipo de fila ideal depende da situação. Né? Se a gente sabe que vai ter muita gente na fila, melhor usar a dinâmica para evitar problemas. Perfeito. É como escolher o tamanho da panela de acordo com a quantidade de comida que você vai fazer. Saber qual tipo de fila usar é uma das decisões importantes que os programadores tomam ao desenvolver um software. Mas vamos deixar essa parte mais técnica para a próxima etapa do nosso mergulho. O que você acha de explorarmos alguns exemplos práticos de como as filas estão presentes no nosso dia a dia? Adoro exemplos práticos. Pode mandar. Então segura essa. Lembra que a gente falou da fila da impressora? Sim, sim. Aquela que me fez lembrar dos trabalhos da faculdade. Pois é, aquele processo de enviar um documento para a impressora. Ele ser impresso na ordem certa, é gerenciado por um sistema chamado spool de impressão, que usa, adivinha só, filas. Sério. Então, mesmo quando a gente acha que não tá ligando com filas, elas estão lá nos bastidores, organizando tudo. Exatamente. E tem mais, você já reparou que às vezes copia um arquivo grande e ele não é transferido instantaneamente, aparece aquela barinha de progresso que vai enchendo aos poucos. Sim, sim. Principalmente quando o arquivo é muito grande. Tipo um filme. Pois bem, aquele processo de armazenar os dados temporariamente antes de transferi-los para o destino final é chamado buffer de dados. E adivinha qual estrutura é usada para gerenciar essa fila de informações? Acho que já sei a resposta. Filas. Acertou em cheio. As filas são essenciais para garantir que os dados sejam transferidos na ordem correta e sem erros. Elas são como os maestros que organizam o fluxo de informações no mundo digital. Nossa, você tá me abrindo um novo mundo. Nunca imaginei que as filas estivessem por trás de tantas coisas. Mas e aí, o que mais a gente vai descobrir nesse mergulho? Na próxima parte. Vamos nos aprofundar um pouco mais na parte técnica das filas, entender como elas são implementadas e explorar outros exemplos fascinantes de como elas moldam a nossa experiência digital. Fique ligada, porque a aventura continua. E aí, pessoal? De volta
ao nosso balaio de protocolo, desvendando o mundo fascinante das filas na computação. Na primeira parte, a gente viu que elas são essenciais para organizar dados. E pequenos maestros que garantem que tudo funcione harmoniosamente nos computadores. Exatamente. Vimos também que as filas funcionam com o famoso conceito primeiro a entrar, primeiro a sair, o FIFO, e que elas podem ser estáticas, com tamanho fixo, ou dinâmicas, que se adaptam à demanda. E demos vários exemplos práticos, né? A fila da impressora, o buffer de dados, o sistema do banco que pode travar por causa de filas lotadas. É verdade. Mas agora, prepare-se para um mergulho um pouco mais profundo. Vamos desvendar como essas filas são implementadas na prática. Ó, vem a parte técnica. Mas prometo que vou prestar atenção. Explica tudo direitinho pra mim. Vou deixar. Vou tentar descomplicar tudo. Não me Basicamente, confunde. as filas são implementadas usando estruturas de dados. No caso das filas estáticas, a gente usa vetores, que são como gavetas na memória do computador, cada uma com um endereço específico. Tipo um prédio com vários apartamentos, cada um com seu número. Perfeito. Cada gaveta do vetor armazena um dado na nossa fila. A gente define o tamanho do vetor lá no início e ele fica fixo como uma caixa com um número limitado de espaços. Já nas filas dinâmicas, a estrutura é um pouco mais complexa, usando algo chamado listas encadeadas. Listas encadeadas. Parece complicado. Me explica como isso funciona. Imagina um trem com vários vagões. Cada vagão é um elemento da nossa fila, guardando um dado e uma seta que aponta para o próximo vagão. Então cada vagão sabe quem vem depois dele. Exatamente. E essa estrutura de lista encadeada permite que a fila dinâmica cresça ou diminua, conforme a gente adiciona ou remove elementos, como se a gente pudesse engatar ou desengatar vagões do nosso trem. Ah, entendi. É como se o trem pudesse crescer infinitamente, adicionando mais vagões conforme a necessidade. Isso mesmo. Mas Tanto na fila estática quanto na dinâmica, surge uma pergunta. Como o computador sabe qual é o primeiro e o último elemento da fila? é verdade, se a fila é dinâmica, pode crescer para qualquer lado. Como o computador sabe por onde começar e terminar. Para isso, a gente usa ponteiros, que são como plaquinhas, que indicam a posição dos elementos na memória. Imagine que cada vagão do nosso trem tem uma plaquinha com um número. Tipo a numeração dos assentos em um ônibus. Isso mesmo. Na fila, a gente tem dois ponteiros principais, um que aponta para o início da fila, onde os elementos são removidos, e outro que aponta para o final, onde os novos elementos são inseridos. Então os ponteiros são como os fiscais da fila, controlando quem entra e quem sai. Perfeito. Eles garantem que tudo funcione na ordem certinha do FIFO. O primeiro a entrar aqui, ó. Primeiro a sair. Agora. Imagine que você está programando um aplicativo de mensagens, tipo o WhatsApp. Aquele que a gente usa para fofocar no grupo da família. Esse mesmo. Quando alguém te manda uma mensagem, o app precisa colocar essa mensagem em uma fila para que ela seja entregue na ordem correta. Para isso, usamos a operação inserir, que adiciona a mensagem no final da fila. Então a mensagem entra no último vagão do nosso trem. Exatamente. E quando você lê a mensagem, o app usa a operação remover, que tira a mensagem do início da fila, liberando espaço para as próximas mensagens. É como se o primeiro vagão do trem fosse se desengatando e partindo para entregar a mensagem. Perfeito. E assim o aplicativo garante que as mensagens cheguem na ordem certa, mesmo que várias sejam enviadas ao mesmo tempo. Essas operações de inserir e remover são o coração das filas, garantindo que o fluxo de dados seja organizado e eficiente. Interessante. É como uma coreografia bem sincronizada. Mas, além desses exemplos, o material que a gente recebeu fala sobre aplicações específicas de filas. Você pode falar um pouco sobre elas? Claro, uma aplicação clássica é o SPUR de impressão. A gente já mencionou. Lembra da fila da impressora? Sim, a clássica fila dos trabalhos da faculdade. Então, o SPUR de impressão usa filas para gerenciar os documentos que são enviados para a impressora. Quando você manda um documento para imprimir, ele não é impresso imediatamente. Ele é colocado em uma fila e agora é a sua vez. Isso explica porque às vezes a impressora demora um pouco para começar a imprimir. Né? É como se ela estivesse lendo todos os documentos na fila antes de começar a imprimir. Exatamente. O SPUR de impressão garante que os documentos sejam impressos na ordem em que foram enviados, mesmo que você mande vários arquivos de uma vez. Agora, imagine um sistema operacional gerenciando vários programas ao mesmo tempo. Tipo quando a gente abre um navegador, um editor de texto e um jogo. Tudo ao mesmo tempo. Disso mesmo. O sistema operacional usa filas para organizar a ordem que cada programa vai usar o processador, garantindo que tudo funcione de forma fluida e sem travamentos. Nossa, que complexo. E eu aqui achando que era só clicar no ícone do programa e pronto. As filas estão trabalhando nos bastidores para que tudo funcione perfeitamente. E por último, mas não menos importante, as filas também são essenciais para a comunicação em rede de computadores. Tipo a internet. Exatamente. Quando você acessa um site, por exemplo, seu computador envia uma requisição para o servidor do site,
Essa requisição viaja pela internet, passando por vários roteadores no caminho. E como as filas entram nessa história? Cada roteador usa filas para gerenciar os pacotes de dados que chegam e que precisam ser enviados adiante. Imagine que vários computadores estão tentando acessar o mesmo site ao mesmo tempo. Acho que já sei onde você quer chegar. As filas garantem que as requisições sejam processadas na ordem certa, evitando que a rede fique congestionada. Exatamente, sem filas. A internet seria um caos total, com dados chegando fora de ordem, conexões caindo o tempo todo. Mas ainda temos mais para descobrir. Na próxima parte do nosso balaio de protocolo, vamos explorar algumas curiosidades sobre filas e discutir como elas moldam a nossa experiência online. Até a próxima. E aí, pessoal, de volta ao balaio de protocolo para nossa última parte sobre filas. Nesses 2 últimos blocos, a gente desvendou muita coisa, hein, Vitória? É verdade. Descobri que as filas são muito mais importantes do que eu imaginava. São tipo as organizadoras secretas do mundo digital, garantindo que tudo funcione direitinho. Exatamente. E para fechar com chave de ouro, a gente separou algumas curiosidades e reflexões sobre como as filas impactam o nosso dia a dia mesmo. Quando a gente nem percebe, só sabia que as filas também estão presentes nos jogos online, Vitória. Sério? Mas como assim? Eu pensei que nos jogos só existisse ação e aventura. Imagina um jogo multiplayer com milhares de jogadores online. Ao mesmo tempo, cada ação que você faz no jogo, como atirar, mover seu personagem ou coletar um item, gera uma requisição que precisa ser processada pelo servidor. Acho que já entendi, o servidor usa filas para organizar a ordem que essas requisições são processadas, né? Assim, o jogo não fica um caos total, com todo mundo fazendo coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Sem filas, o servidor não conseguiria dar conta de processar todas as ações dos jogadores de forma justa e sincronizada. As filas garantem que cada ação seja processada na ordem correta, evitando lags, travamentos e até mesmo injustiças dentro do jogo. Nossa, que interessante. Agora faz sentido porque às vezes o jogo fica lento ou travando quando tem muita gente jogando ao mesmo tempo, deve ser a fila do servidor sobrecarregada. É bem provável. E tem mais, as filas também estão presentes nos sistemas de streaming de música e vídeo, como Spotify e Netflix. Sério? Então quando eu coloco minha playlist favorita pra tocar, tem uma fila por trás disso? Exatamente. Quando você escolhe uma música ou um filme para assistir o sistema de streaming, precisa buscar os dados dessa mídia em um servidor e enviá-los para o seu dispositivo. E aí as filas entram em ação para gerenciar esse fluxo de dados, garantindo que a música ou o filme seja reproduzido sem interrupções, né? Perfeito. O sistema de streaming usa filas para organizar os pacotes de dados que chegam ao seu dispositivo, garantindo que a reprodução seja fluida, sem aqueles momentos irritantes de buffering. Caramba, Paulo, você me convenceu, as filas estão em absolutamente tudo no mundo digital. É impressionante como um conceito aparentemente simples tem tantas aplicações importantes. E é por isso que a gente escolheu esse tema para o nosso balaio de protocolo. Queremos mostrar que por trás de toda a tecnologia que a gente usa, existem conceitos básicos como as filas que fazem tudo funcionar de forma organizada e eficiente. Concordo. Aprendi muito nesse mergulho. E acho que a gente conseguiu desmistificar bastante coisa, né? Com certeza. Mas antes de te encerrar, queria te convidar a fazer uma última reflexão. A gente viu como as filas são essenciais para organizar o fluxo de dados nos computadores e na internet, mas o que aconteceria se elas não existissem? Acho que seria um verdadeiro apocalipse digital. Imagina a internet sem filas, seria um mar de dados completamente desordenados. Os computadores não conseguiriam processar as informações corretamente, os jogos online seriam impossíveis de jogar. Exatamente. Sem filas, o mundo digital como a gente conhece simplesmente não funcionaria. Elas são a base da organização e da sincronização, garantindo que tudo funcione em harmonia. Realmente as filas são as heroínas silenciosas do mundo digital. E com essa reflexão, a gente encerra o nosso balaio de protocolos sobre filas. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa jornada. E não se esqueçam de mandar sugestões de temas para os próximos episódios. A gente adora mergulhar a fundo em assuntos que vocês escolhem. Um abraço a todos e até a próxima.